Por que as casas de apostas estão acabando com a vida das pessoas? Porque existe uma patologia chamada ludopatia. Você sabe o que isso significa? Ludo vem mesmo do brincar, da infância, mas a ludopatia é quando isso se torna prejudicial para a vida de um ser humano. E como isso funciona? O nosso cérebro, ele recebe todas as informações por essa parte aqui, a parte frontal. Nosso córtex pré-frontal é a parte que aprende. E essa parte que aprende, ela absorve todas as informações e ela distribui pelo nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro tem uma glândula que ela é muito pequenininha, ela é menor que um grão de feijão, mas ela tem um potencial maravilhoso e essencial para nós, que é a amígdala cerebral. A nossa amígdala, ela é responsável por separar o que é certo e o que é errado. Ela está em conexão direta com o nosso hipotálamo, que o hipotálamo é a parte do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções. Então, quando você aprende algo, quando entra aqui, vai lá para trás no nosso hipotálamo e aquilo traz uma emoção para você, isso produz um neurotransmissor chamado dopamina. E a nossa amígdala absorve isso e ela aprende isso. A dopamina nada mais é um dos 4 neurotransmissores que a gente chama de combo da felicidade. Isso é popularmente chamado de combo da felicidade. Por quê? Quando a gente junta serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, a ocitocina, que é o do prazer e do amor, a nossa endorfina, que é o que te dá energia, e a dopamina, que é o que te dá prazer, você tem sensação de felicidade. E dos 4, o mais forte é a dopamina, porque ele te dá a sensação de prazer. E o ser humano já é viciado em prazer instantâneo. Nós buscamos os pequenos prazeres para manter a nossa vida funcionando. Então, quando você começa a jogar e você vê um resultado, isso começa a construir em você essa sensação de prazer. E essa sensação de prazer vai aumentando e você constrói um vício. Você acha que o seu vício é na aposta, mas o seu vício é na dopamina que a aposta te dá. Isso acontece com a pessoa que tem o vício no sexo, na comida e assim por diante. Mas por que que o vício nos jogos tem destruído as pessoas? Porque ele é mais fácil e ele é acessível e ele está a um clique. Essa facilidade de um clique torna o prazer ainda maior, torna o prazer ainda mais fácil para você. E a gente tem discutido bastante sobre essa questão do homem. Por quê? Por que será que os homens são mais suscetíveis a isso do que as mulheres? Primeiro, o peso da responsabilidade que vem. Mas existe uma coisa chamada testosterona, que nós mulheres também temos, mas não na proporção que os homens. E com o aumento da testosterona, você busca mais dopamina. O homem tem mais necessidade de dopamina nesse sentido do que a mulher. E aí isso vai aumentando, essa busca por esse prazer vai aumentando. E o homem está mais suscetível a isso. Além de comparado também com o excesso de responsabilidades que muitas vezes os homens têm. E isso está se tornando um ciclo vicioso onde o ser humano está cada vez mais refém da busca pelos jogos. No Brasil, isso aumentou significativamente. Mesmo que o governo tenha criado uma lei e criado um dispositivo onde o ser humano, onde a pessoa que passa por isso pode ir lá e bloquear o próprio CPF por tempo determinado ou até por tempo indeterminado. Ela determina se ela quer por 3 meses ou por 2 meses, por 1 ano, ou se ela quer que aquele bloqueio seja por tempo indeterminado. E esse bloqueio no CPF impede a pessoa de acessar as plataformas. Mas isso é muito fácil. A pessoa pode também desbloquear. E aí o que acontece? Essa pessoa está dependente dessa sensação de prazer. E essa sensação de prazer, ela torna o ser humano refém. E quanto mais você tem prazer, mais você precisa desse prazer, mais você aumenta ele, mais medo você tem. Você sabe por quê? Você tem medo de perder esse prazer, de ficar sem ele. Tem uma outra parte no nosso cérebro, que ela é bem primitiva, que ela faz com que você trabalhe o seu sistema de luta e fuga. E esse sistema de luta e fuga do seu cérebro faz com que você
tenha sempre a necessidade de estar protegido. Então, se você não joga, você passa agora a ter sensação de perigo. Se eu não jogar, eu não vou ter prazer. Então, isso se torna um ciclo vicioso que você não percebe, você se perde dentro dele. E quanto mais o tempo passa, mais você entra nisso. E essa responsabilidade é nossa enquanto profissional, é nossa enquanto ser humano, é nossa enquanto sociedade, mas é nossa também enquanto casas de apostas. Já parou para pensar que nós estamos cada vez mais construindo um sistema onde nós estamos tornando o ser humano dependente de algo que nós precisamos para viver? Eu queria te dar um alerta. Se você acha legal e você gosta de receber as mensagens que você recebe, se você gosta de estar envolvido ali e você percebe que muitas vezes todas as propagandas que chegam para você, isso vai só aumentando e você vai só construindo essa sensação, você já entrou. Você precisa de ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, ela vem do psiquiatra, vem do psicólogo, vem da família, vem de muitos lugares. Mas uma coisa eu quero te alertar. Você é responsável pela sua própria questão, mas a sociedade também é. Então você que está me vendo agora, talvez nunca tenha passado por isso, nunca tenha lidado com essa situação. Tenho certeza que já entrou em algum site, em algum aplicativo, porque eles estão aí pra gente o tempo todo visíveis. Se você entra no Instagram, se você está no YouTube ou qualquer outra plataforma, em algum momento você vai ser bombardeado com isso. Mas talvez você não esteja vendo isso como um problema porque você nunca esteve lá. Mas é um problema seu, porque nós, enquanto sociedade, temos que pensar que o que essas casas de aposta estão construindo, estão trazendo para a nossa sociedade. Já parou para perceber que todo comportamento, todo conteúdo molda um novo jeito de viver? Você está deixando que isso afete o nosso jeito de viver. E nós temos preocupado bastante com essa questão da mudança da sociedade, falado inclusive como os homens têm vivido, como tem mudado a sociedade, o papel do homem, o papel da mulher, e os homens estão mais suscetíveis a isso mesmo. E nós temos que preocupar com isso, porque as casas de aposta estão ganhando dinheiro, estão se associando a esse tipo de comportamento para ganhar dinheiro. E você, o que você tem ganhado com isso? Eu te digo mais, o que você tem perdido com isso? Quais são as perdas que nós temos enquanto sociedade que estamos deixando que os nossos valores sejam moldados pelo que esse tipo de pessoa, esse tipo de empresa leva para nós? Você gosta da Copa do Mundo, que está se encerrando, e a Copa do Mundo trouxe aí muitas emoções, a gente viveu uma emoção boa por um tempo, emoção ruim porque o Brasil perdeu e você está ali envolvido com isso. E dessa emoção está sendo transformado em um comportamento que se prolonga no seu dia a dia. E você está deixando que esses comportamentos te controlem. Então, se você acha isso uma coisa interessante e acha que você vai parar, eu te digo que o seu cérebro não para. Porque o seu cérebro, a partir do momento que ele recebe a informação aqui e que o seu hipotálamo, que é a parte das suas emoções, aprova, ele vai pedir isso, e vai pedir isso, e vai pedir isso, e vai pedir isso. E você acaba tendo um dono. Uma casa de aposta passa a ser o seu dono. Cuidado com isso. Numa sociedade onde a gente quer tanta autonomia e a gente quer tanta liberdade de expressão, talvez você esteja perdendo isso porque você está deixando que o seu cérebro seja controlado.